A paz de Cristo para todos, sejam muito bem-vindos a mais uma pré-aula da Escola Dominical. É um prazer recebê-los aqui para a quarta lição da EBD do quarto trimestre de 2023. Sou o presbítero Denis Pereira, atuo há mais de 25 anos com a EBD e com liderança de juventude na igreja, e é um prazer semanalmente recebê-los aqui para juntos prepararmos a lição da semana. Se não está inscrito no canal ainda, inscreva-se e ative as notificações, dá like no vídeo e deixe aí o seu comentário, que é muito importante para nós. Também quero pedir a você que dê uma olhada aqui na descrição desse vídeo, porque tem todas as minhas redes sociais. Tem aqui um link para grupos de professores no WhatsApp. Temos 6 grupos de professores no WhatsApp, professores de todo o Brasil e do exterior. Você encontra aqui na descrição o meu número de WhatsApp também. Será um prazer atender a sua igreja. Viajamos ministrando a palavra de Deus, congressos, eventos, acampamentos, cultos, enfim. Ministramos a palavra de Deus. Também ministramos palestras para casais e para pais e filhos, e treinamento de líderes e treinamento para professores da escola dominical. Tudo isso e muito mais, acesse o link do meu WhatsApp aqui na descrição desse vídeo, será um prazer atendê-los. Outro sim, pegue sua Bíblia, revista, papel, bloco de notas e vamos preparar mais esta aula da escola dominical. Enquanto você se prepara, eu quero te lembrar do treinamento Transforme Suas Aulas, um treinamento que lhe ajudará no conforto de sua casa, para você assistir quantas vezes você quiser, a melhorar as suas aulas, a ampliar o teu ministério como professor da escola dominical. Você aprenderá a preparar uma aula, fazer pesquisas, analisar, fazer anotações. Você aprenderá a planejar uma aula, que é encaixar o que você preparou dentro do tempo que você tem. Você não precisa de mais tempo para a aula, você precisa planejar a sua aula. Você também precisa aplicar a aula, que é ajudar o aluno a colocar em prática aquilo que aprende na sala de aula. Não adianta falar para o aluno, olha, não adianta nada você escutar e não praticar. Bom, nós, enquanto professores, precisamos ajudar o aluno a aplicar, mostrar para ele como aplicar o conteúdo daquela aula no seu dia a dia, em casa, na escola, enfim. E você aprenderá também métodos de ensino diferenciados, porque na mesma sala de aula você tem alunos que aprendem de formas diferenciadas. Você tem alunos que aprendem escutando, outros aprendem repetindo, outros aprendem anotando, outros ainda aprendem discutindo. Quando você diversifica a forma de ensinar, você amplia a eficiência do seu ensino para que os alunos, de uma maneira mais ampla e completa, aprendam, absorvam aquilo que você está ensinando. Tudo isso e muito mais no treinamento Transforme Suas Aulas, 70% de desconto no lançamento. Adquira já no primeiro link aqui na descrição. Você abençoa o nosso ministério, você patrocina este canal adquirindo este treinamento, tá? O Espírito Santo no Antigo Testamento é o título da lição 4 na classe de juvenis. Como eu disse desde o início, isso aqui é uma verdadeira aula ou um verdadeiro curso de paracletologia sobre o Espírito Santo, estudo do Espírito Santo. Então, é fenomenal este ensinamento. Na minha igreja, na classe dos adolescentes, a gente usa a revista de adolescentes, revista de juvenis. Nesse trimestre eu comprei a de juvenis porque a de adolescentes está maravilhosa, mas eu fiz questão dessa revista aqui, tá? Então, ó, o Espírito Santo no Antigo Testamento. E aqui na leitura bíblica em classe tem 4 leituras aqui para serem feitas. Ao examinarmos as escrituras sagradas e a história da igreja, somos capazes de perceber que em todas as gerações, desde o Éden até nós, existe um arranjo que nos leva diretamente para Jesus Cristo. A ação do Espírito Santo, nesse sentido, é inquestionável e vamos perceber isso ao examinar as referências ao Espírito Santo no Antigo Testamento. Tais referências apontam para diversas obras realizadas pelo Espírito de Deus, tá? Que incluem o anúncio da mensagem de Deus aos homens, seu papel na criação e na formação do povo de Israel, tá bom? Então nós vamos ver aqui a ação do Espírito Santo no Antigo Testamento, fazer um link com os dias que vivemos hoje, tá? O Espírito Santo na obra da criação. O Pentateuco é o nome dado aos primeiros 5 livros da Bíblia. Vamos lá? Gênesis,
Êxodo, Números, Levítico e Deuteronômio. Tá certa a sequência? Se não tiver, fala aí para mim. Neste conjunto de livros, o Espírito Santo é citado logo no início. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Segundo a Bíblia, a palavra-chave que eu tenho aqui, o termo mover, referido ao ato do Espírito Santo que se movia sobre a face das águas, no hebraico tem o sentido de chocar, ou seja, não era meramente contemplativo, tá? Então esse mover do Espírito não era meramente contemplativo, o Espírito não ficava olhando as águas, ele se movia, vamos dizer assim, usar uma palavra atual, ele interagia com as águas, ele tocava nas águas, tá? Ou seja, o movimento do Espírito Santo no momento da criação era intencional e com propósito, tá? E com propósito. Tudo era sem forma, mas o Espírito Santo, em sua infinita misericórdia, gerava esse mundo de encantos e belezas que conhecemos hoje, tá? Então fica muito claro aqui na Bíblia, nas referências que nós temos aqui, a participação ativa do Espírito Santo na criação do mundo, do homem e na sustentação de tudo o que foi criado, tá? Então o Espírito Santo participou ativamente da criação, interagindo, fazendo acontecer, ele participou. Lembra? Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. O Espírito Santo estava lá, tá? Segundo tópico, o Espírito Santo na formação do povo de Israel. A tarefa de conduzir uma grande nação em um período turbulento é um desafio grande demais para exercer sozinho. Essa era a tarefa de Josué. Além de substituir um grande líder, Moisés, ele tinha que conquistar a terra ocupada pelos cananeus. A responsabilidade que recaiu sobre os ombros de Josué seria praticamente impossível se não fosse a ação do Espírito Santo enchendo-lhe de sabedoria. Não é? Então, uma das grandes lições que nós temos é que nós não caminhamos sozinhos, ok? Nós falamos que somos templo do Espírito Santo, somos habitação do Espírito Santo. Ora, somos. Então nós, nos momentos de dificuldades, nós precisamos buscar a ajuda do Espírito Santo e não abandonar, e não desistir na primeira adversidade. Por quê? Porque o Espírito Santo habita em nós. Então nós podemos, e assim como ele interagia com as águas, se movia nas águas, ele não habita em nós, vou usar aqui a mesma palavra, assim como ele não estava sobre as águas de maneira contemplativa, ele também não habita em nós de maneira contemplativa, não. O interesse do Espírito Santo é interagir, é direcionar, é ajudar, é consolar, é fortalecer, na verdade, é abrir os olhos, é explanar, é levar ao conhecimento, né? Então o Espírito Santo habita em nós para essa interação, para esse agir, para esse mover, para esse trabalhar em nossas vidas. Assim como ele fez com a história de Israel, assim como ele fez usando aqui Josué e tantos outros líderes do povo de Israel que foram capacitados pelo Espírito Santo. O Espírito Santo, anote aí, o Espírito Santo é o agente capacitador da igreja. Tá? Só fazendo um link lá com... Eu sempre trago para o dia de hoje, né? Atos 1 e 8. Eu sei que a gente está falando do Antigo Testamento, mas Atos 1 e 8. E recebereis poder, dunamis, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas. Não é? Então, revestidos de poder, o crente parte para testemunhar. O que é isso? Capacitação. Tópico 3. O Espírito Santo capacitando para o serviço. Lembrando que se você não se inscreveu ainda, inscreva-se, ative as notificações, dá like no vídeo e deixe aí o seu comentário, que é muito importante para nós. Nós estamos trabalhando essa revista linda aqui da Escola Dominical. Lembrando também que temos as pré-aulas para as classes de
pré-adolescentes, adolescentes, juvenis, jovens e adultos. Lembrando que o primeiro link é do treinamento Transforme Suas Aulas e tem muito mais vindo por aí. Faça parte aqui dos patrocinadores do nosso canal. O Espírito Santo capacitando para o serviço. A atuação do Espírito Santo no Antigo Testamento era esporádica na vida das pessoas. Ele repousava e atuava exclusivamente em algumas delas. E às vezes também em ocasiões específicas, tá? Então, diferentemente de hoje, que Joel muito bem profetizou em Joel 2,28, no Antigo Testamento a atuação, o Espírito Santo não habitava nos homens. Ele habitava entre os homens, né? Porque ele era a presença de Deus caminhando entre o seu povo. Mas ele não habitava. Então, haviam manifestações esporádicas sobre pessoas muito específicas em ocasiões muito específicas, tá bom? Poucas pessoas receberam a habitação do Espírito Santo, não é? Nós temos isso de forma muito clara, por exemplo, em Davi, em Saul, que a Bíblia diz que o Espírito se apoderou deles, não é? E de Saul, lamentavelmente, o Espírito se retirou. Aí é um problema, tá? Bom, instruindo para o serviço. Ao lermos os livros do Antigo Testamento, constatamos que muitos homens foram separados e cheios do Espírito para executarem tarefas especiais. Dentre eles podemos citar José, que foi cheio do Espírito Santo, para poder discernir o sonho de Faraó e administrar o país. O próprio Faraó reconheceu, não é? Ele pergunta: acharíamos outro como este em quem está o Espírito dos deuses? Essa pergunta de Faraó, ela está em letra minúscula, exatamente porque Faraó não tinha conhecimento de Deus e nem do Espírito de Deus. Então não tinha como ele estar falando do Espírito de Deus. Ele estava falando de acordo com o conhecimento que ele tinha das divindades que ele adorava. Mas nós sabemos que quem habitava em José era o Espírito de Deus. Eu acho fantástico na história de José que a Bíblia diz lá no capítulo 39 que José é vendido pelos seus irmãos e ele vai para o Egito. E aí no capítulo 39 o texto começa dizendo que ele foi comprado por um oficial, pelo comandante do exército de Faraó, chamado Potifar, e ele foi levado para trabalhar na casa de Potifar. E lá na casa de Potifar, a Bíblia diz que o Senhor era com ele. Quando a Bíblia diz que o Senhor era com ele, a Bíblia está se referindo a quem dentro da Trindade Divina? Está se referindo ao Espírito Santo. Não é verdade? Quando nós falamos hoje, a presença de Deus está aqui, nós estamos falando dentro da Trindade Divina de quem? Do Pai, do Filho ou do Espírito Santo? Do Espírito Santo, tá? Então, veja, a Bíblia diz que o Senhor era com ele, de tal maneira que tudo que ele colocava as mãos prosperava, a ponto de que o seu Senhor o chamou e disse: olha, eu vejo que tudo que está em suas mãos prospera. Então eu vou lhe entregar a minha casa, vou lhe entregar os meus bens, estou parafraseando aqui, entrego tudo que eu tenho nas tuas mãos, só não toques em minha mulher. Não é? Então, e a Bíblia diz: o Senhor era com ele. Aí a mulher de Potifar coloca os olhos em José e tenta seduzi-lo, mas ele se recusa. E ele, então, é mandado injustamente para a prisão. E lá na prisão, eu acho fantástico que a Bíblia vai dizer a mesma coisa de José que disse na casa. Na casa de Potifar, a Bíblia diz: o Senhor era com ele. Lá na prisão, a Bíblia diz: o Senhor era com ele. Na casa de Potifar, tudo que ele punha a mão prosperava. Na prisão, tudo prosperava. Na casa de Potifar, Potifar entregou sua casa para ele. Na prisão, o carcereiro entregou a prisão para ele. Por causa do quê? Da presença do Espírito de Deus na vida de José. Moisés também precisou da unção do Espírito Santo para enfrentar Faraó e guiar o povo pelo deserto.
e muitos outros líderes que foram aí privilegiados com este poder. Os profetas também eram homens usados para transmitir a mensagem de Deus ao povo. Eles não falavam de si mesmos, mas inspirados pelo Espírito Santo. Esse era o aspecto mais importante para que suas palavras tivessem o cumprimento no tempo previsto. Entre eles destacamos Miqueias, Isaías, Jeremias, enfim, tantos outros. Então, o Espírito Santo atuava também, inspirando os profetas para que estes falassem a palavra de Deus, falassem aquilo que Deus queria transmitir ao seu povo. O Espírito Santo também agia separando pessoas para o sacerdócio. O sacerdócio era um cargo muito especial. Deus determinou a Moisés que ungisse Arão e seus filhos para este ofício. A unção, como já vimos, representava o Espírito Santo, separando uma pessoa para um determinado serviço. Tá? No caso do sacerdote, ele era o intermediário, o intercessor, aquele que levava as culpas do povo diante de Deus através do oferecimento de sacrifícios. Tá? Então, é o Espírito Santo que separa homens e mulheres para o serviço. Quer ver eu te mostrar isso? No Novo Testamento, separai a Paulo e a... Deixa eu ver aqui. Olha lá, ó. Enquanto, Atos 13:2. Enquanto serviam, adoravam e jejuavam ao Senhor, o Espírito Santo lhes ordenou: separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a missão a qual os tenho chamado. Tá? Então é o Espírito Santo que capacita, é o Espírito Santo que separa para uma obra exclusiva, para um trabalho exclusivo. Por isso nós que trabalhamos na obra do Senhor devemos ter esta convicção. Foi o Espírito Santo que nos chamou. Foi o Espírito Santo que nos separou. Nós não podemos ter aquela mentalidade, eu sou um step, eu sou negativo. Foi o Espírito Santo que te escolheu, foi o Espírito Santo que te separou. E também ungidos para governar. Deus preparou Samuel para ungir o primeiro e o segundo reis de Israel. Depois da unção simbólica do óleo, eles foram cheios do Espírito Santo. Outros reis aí foram ungidos também pelo Espírito Santo para governarem o povo de Deus, mas muitos deles abandonaram o Senhor e se envolveram com a idolatria, levando assim toda a nação a pecar. Não é? Nessas ocasiões, o Todo-Poderoso retirava o seu revestimento de poder. Eles agiam por sua própria vontade. Tá? O caso mais emblemático disso é Saul. Saul foi ungido assim como Davi. Né? Ele foi ungido inclusive primeiro que Davi. E a Bíblia diz de Saul que diz de Davi. O Espírito do Senhor se apoderou dele. Mas ele passou a se distanciar do Senhor. Então o Espírito do Senhor foi retirado da vida de Saul. O Espírito foi retirado da vida de Saul, porque onde há rebeldia, Deus não atua, Deus não opera. Onde há rebeldia. Tá? Então, quando os reis abandonavam o Senhor, o que o Senhor fazia? Ele retirava o seu Espírito. Isso deve nos levar a pensar que quando as pessoas vivem uma vida de forma intensa de pecado, elas não vão ter a presença de Deus. Então, veja, embora no Antigo Testamento não era o momento da plena atuação do Espírito Santo entre os homens, ele atuava. O Espírito Santo, desde o princípio, atua entre os homens. Tá? Nós poderíamos dizer que no Antigo Testamento, eu vou falar algo aqui, os teólogos de plantão me ajudem aí. No Antigo Testamento, Deus atuava na terra por meio do Espírito Santo. Ok? Hoje, Deus atua por meio da palavra de Deus, com a ação do Espírito Santo, é claro. O Espírito Santo habita em nós, ok? Está em nós, certo? Agora, como é que o Espírito Santo fala conosco hoje? Como é que o Espírito Santo nos direciona? É pela palavra. Eu não acredito em gente que diz que é guiado pelo Espírito Santo, mas ignora a palavra, despreza a palavra, não lê a palavra, não ama a palavra. Amém? Então, é isso. Diferentemente do Espírito Santo do Antigo Testamento, que não tinha sido derramado, agora ele foi derramado. Agora ele habita em nós. E é sobre isso que nós vamos falar na lição 5 do Espírito Santo no Novo Testamento.
quebrantamento, e você não pode perder uma aula. O Espírito atuante em Cristo, depois vai vir o Espírito Santo atuando no crente, o batismo no Espírito Santo, os dons, gente, você não pode perder. Lições poderosas demais, demais, demais. Forte abraço, até a próxima aula.